Josué capítulo 7, você que trouxe a Bíblia, abra comigo e deixa ela aberta nesse texto. Você que não trouxe a Bíblia, pode acompanhar pela televisão. Diz assim a palavra do Senhor. Josué é o 6º livro da Bíblia, amém? Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram de lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até baixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra. Usa minha vida com autoridade, unção, poder, para transmitir aquilo que está no teu coração. Glorifica o teu nome e fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a bênção de viver em santidade. Não sei se vocês sabem, mas alguns domingos atrás nós temos trabalhado e ministrado sobre o tema a bênção de viver em santidade. Deus nos chama para ser santos. Nesse mesmo texto eu preguei aqui Josué capítulo 3, no versículo 5. Josué dizendo ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando nós olhamos todo esse texto, nós observamos um erro, um pecado cometido por alguém do povo de Israel,
quando eles estavam possuindo as cidades que Deus havia dado ao seu povo por herança. No capítulo 6, eles chegaram adiante de uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade cercada com as muralhas fortificadas. Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, porque os moradores de Jericó tomaram conhecimento que o povo de Israel havia atravessado o Jordão a seco. Os moradores de Jericó ficaram assustados e então fecharam toda a cidade. Mas Deus havia prometido entregar todas aquelas cidades ao seu povo. E como que Deus então abençoa o povo de Israel para que eles possuíssem a terra de Jericó, ou melhor dizendo, a cidade de Jericó? Deus dá uma estratégia a Josué. Manda o povo rodear. 6 vezes vocês vão rodear a muralha. Na 7ª vez vocês vão tocar trombeta e também vão celebrar, vão gritar, e as muralhas vão cair. Pensa só que troço de doido, irmãos. Aquele Deus que 2 capítulos atrás mandou o povo de Israel colocar os sacerdotes carregarem a arca da aliança. Quando eles pisam na água, as águas do Jordão, no tempo de maior enchente, ela se abre, o povo passa seco, eles ficam de frente com Jericó, e por alguns dias eles estão aguardando Jericó para receber de Deus uma estratégia para como possuir aquela cidade. As muralhas de Jericó, Josias, caíram somente no grito. As muralhas de Jericó caíram porque aquele povo rodeou 6 vezes. E na 7ª vez, os homens de Deus tocaram trombeta, e o grito do povo de Deus fez as muralhas caírem. A força não está no grito, a força não está na trombeta, mas a força está no Deus que está ordenando fazer aquilo que era para ser feito. Ou seja, a força está no Deus de Israel, o mesmo que abriu o mar vermelho, o mesmo que abriu o rio Jordão, o mesmo que agora está diante de uma situação difícil. Ele vai dizer: basta somente um assopro da minha boca, as muralhas vão cair. Agora pensa, eles invadem a cidade que era fortificada, uma cidade rica, uma cidade poderosa, e Deus havia dado algumas direções para aquele povo. Vocês vão encontrar muitas coisas na cidade de Jericó. No versículo 18 do capítulo 6, Deus vai dar uma instrução muito severa para eles. Olha a instrução: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis malditos o arraial de Israel e o confundais. Olha o versículo 19: porém toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro. Deus está dizendo assim para o povo: vocês vão possuir tudo que há na cidade, mas cuidado para não pegar nada que está condenado. E aquilo que é prata, aquilo que é ouro, aquilo que é um utensílio que vai servir, vai para o tesouro de Deus. Ninguém pode tomar. Ordem explícita. O que Acã fez? Acã, ele vai lá, quando eles estão pegando os espólios, ele olha aquela capa babilônica, ele olha aqueles 200 ciclos de prata, ele olha e aquilo chama a atenção dele. O que ele faz? Ele pega aquilo, leva para sua casa e guarda embaixo da sua bagagem, embaixo da sua barraca, faz um buraco e guarda lá. Ele achando assim: eu transgredi, mas ninguém vai achar o meu pecado. Eu pequei, mas está bem escondido. Eu peguei, mas nunca ninguém vai descobrir esse erro meu. Qual é o problema aqui? O problema é que Israel vai lutar com uma cidade pequena. Josué dá uma ordem para o povo, para os espias, dizendo assim: ó, suba a cidade de Ai e verifica como é a cidade. Quantos homens nós devemos mandar para a gente guerrear e possuir a cidade de Ai? Os homens espias, João Pedro, vão lá e olham a cidade de Ai. Quando eles voltam, eles falam assim: ó, não precisa subir todo mundo,
suba pelo menos uns 3.000 homens, que rapidamente a gente vai vencer aquela cidade. O que aconteceu? O texto vai dizer, irmãos, que eles vão para guerrear. Quando eles começam a guerrear, os moradores de Ai botaram o povo de Israel para correr. Pensa, todos os moradores daquela terra estavam desanimados pelo Deus de Israel, mas os moradores de Ai não. Os moradores de Ai estão fortes, firmados, e bota todo mundo para correr. Eles botam todo mundo para correr, mata 36 de uma vez, todo mundo corre, e na descida eles vão acabar de destruir todo o povo de Israel. Josué fala assim com Deus: Deus, o Senhor trouxe a gente aqui para envergonhar a gente, agora a gente está aqui no meio dessa cidade, por que a gente não ficou do lado de lá? Josué vai questionar. O que vai acontecer no texto? Deus vai revelar para Josué, dizendo assim: Josué, o problema é que tem alguém no meio de vocês, que pegou algo que não era para pegar, ele pecou contra mim, levou para debaixo da bagagem, está lá, está escondido, e por isso aconteceu a derrota de Israel. Josué vai fazer o que Deus mandar, e o texto vai dizer que o pecado daquele homem foi achado. Eu quero trazer isso ao seu coração, porque eu dei uma introdução falando de todo o texto aqui, mas eu quero ministrar o seu coração. Nós estamos falando de santidade. É impossível falar de santidade se não falarmos de pecado. O que é pecado? Pecado, na melhor tradução, para eu e você entendermos, é errar o alvo. Quando nós vamos traduzir a palavra pecado, significa errar o alvo. Em outras palavras, é aquele que Deus falou assim, ó, o caminho é ali, ele vai por outro, ele está em pecado, porque ele errou o alvo. Quem está aqui comigo nessa noite? Errar o alvo é transgredir uma lei. Pecar é transgredir uma ordem dada. Pecar é aquilo que está escrito não e eu fazer. Aquilo que está escrito sim e eu deixar de fazer. Então pecar é todo tipo de desobediência relacionada à palavra de Deus. Não tem pecadinho e pecadão. O que tem são as consequências grandes e as consequências pequenas. Pecado é para Deus todo tipo, é o mesmo. Se você falar mentira, você peca contra Deus. E se você fofocar, você também peca contra Deus. Existe uma consequência para cada pecado. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então o pecado, irmãos, nada mais, nada menos é de que desobedecer a ordem explícita de Deus na sua palavra. Pecar é ir contra as escrituras. É quando as escrituras dizem, caminha desse jeito, você caminha de outro. Então, irmãos, para que nós vivamos em santidade, para que nós vivamos diante daquilo que Deus tem nos chamado a viver, que é uma vida santa, você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Você precisa aprender a observar a palavra de Deus. Você precisa aprender a olhar as ordens que aqui estão e cumpri-las rigorosamente, porque com pecado Deus não negocia. Deus é rígido com a questão do pecado, porque senão Paulo vai nos explicar acerca disso, dizendo assim, ó, você só conhece o pecado porque tem a lei, porque se não tivesse a lei, você não conheceria o pecado, sim ou não? Por que então a gente sabe que matar é pecado? Porque está escrito, não matarás. Nós conhecemos o pecado pela lei, ou seja, todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos pecando contra o Deus Santo. Se você desobedece a sua mãe e seu pai, você peca contra Deus. Se você é um morcego lá no seu trabalho, você peca contra Deus. Se você leva as coisas de Deus relaxadamente, você peca contra Deus. Não precisa rir não, que eu sei que tem morcego na igreja. Na igreja não, no trabalho. Irmãos, eu estou trazendo isso ao seu coração para que você entenda. Deus não negocia princípio. Fala com a pessoa que está do seu lado. Deus não negocia princípio. Todo pecado tem uma consequência. Não há pecado que não tenha consequência.
Você pode não sofrer a consequência hoje do pecado. Você pode não receber a punição daquele pecado hoje. Mas o pecado e a transgressão contra Deus e a sua palavra tem um peso na nossa vida. E em alguns casos, ele pode nos levar à morte. Porque a Bíblia é bem clara em nos dizer que o salário do pecado é a... Mas por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Presta atenção, o pecado tem um salário. E vai pagar. É alto o preço. Qual o preço do salário? A morte. Custa uma vida. Viva deliberadamente. Viva fazendo o que você quer. Viva, como diz o nosso amado Marcos Paulo, lá vão ter. Viva fazendo o que está no seu coração. Viva segundo o curso desse mundo. A Bíblia vai nos dizer que existe um tipo de pessoas dentro da igreja que o Deus delas é o ventre. Isso quer dizer que tem gente que só faz aquilo que quer, ou que as suas entranhas desejam. Aí ele vai lá e faz aquilo que as entranhas querem, porque o Deus delas é o ventre, mas não é o Deus santo das Escrituras. Irmãos, se Deus é o seu Deus, você precisa honrá-lo como um Deus santo, justo e fiel. Se você ama esse Deus, você precisa aprender a observar os mandamentos seriamente. Você precisa levar a sério aquilo que está escrito na sua palavra, porque Deus não negocia. E essa história de Acã vai nos revelar as consequências do pecado. E se eu pudesse dar um tema nessa mensagem, eu dizia: quais as consequências do pecado? Nós vamos ver nesse texto. Olha o versículo 1. Prevaricar os filhos de Israel, ou seja, pecar os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, ele vai pegar da tribo de Judá, ele toma das coisas condenadas. Primeira consequência do pecado: a ira do Senhor se acende. Irmãos, o texto é bem claro em dizer: Deus, se tem alguma coisa que deixa Deus irado, é o pecado. Não tem outro momento nas Escrituras que você vê Deus, irmãos, irado. Todas as vezes que Deus se irou nas Escrituras, é por causa do pecado do povo. Lembra do bezerro de ouro? Moisés teve que negociar uma intercessão com Deus. Deus queria matar todo mundo. Eu vou acabar com essa raça. Quando ele envia o dilúvio, é porque aquela raça estava contra Deus. E Deus falou assim: eu vou eliminar todo mundo. Mas ele achou um, chamado Noé. E pela misericórdia, Noé entrou. Fez a arca, obedeceu, a família dele entrou. Se tem algo que deixa Deus aborrecido, é o pecado. Porque Ele é um Deus santo, um Deus bom, um Deus justo, e Ele não compactua com o pecado. Deus não está de brincadeira conosco, e você não é um cristão que pode estar de brincadeira com Deus. Se você está vivendo uma vida de pecado, irmãos, desculpe me falar, a ira de Deus a qualquer momento pode se acender contra você. Eu sei que não é a mensagem que você queria ouvir no domingo à noite. Só uma coisa coloca Deus contra o seu povo, irmãos. Não é só o pecado, mas o pecado escondido. Porque pecar, todos nós pecamos. Mas tem algo que coloca Deus contra o seu povo. É o pecado escondido. Aquele que pecou, levantou o tapete e disse: fica aqui, eu vou continuar a minha vida. Aquele que peca, naquele mesmo momento se levanta, bate a poeira, não arrepende, não se prostra, não chora, não volta para Deus e continua a vida. Eu quero dizer para você que se você tem vivido uma vida de pecado deliberado, Deus está irado. As consequências do pecado é fazer Deus ficar irado. A gente prega, Deus é bom ou não é, irmãos? Deus é maravilhoso, sim ou não? Deus é tremendo, não é? Deus cura ou não cura? Deus faz milagres. Quando Deus vai fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Esse é o nosso Deus.
Ele é maravilhoso, Ele é Deus santo, mas nós também precisamos falar que Deus é um Deus justo, e Ele não negocia com seus princípios. Abra comigo, João, por favor, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que Paulo está impulsionando a igreja a fazer morrer a natureza terrena? Porque a nossa natureza terrena, ela puxa para o pecado, sim ou não? Aí o texto vai dizer: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Olha o versículo 6. Por estas coisas, olha que sério, irmãos. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você vive uma vida de pecado deliberadamente, você é filho da desobediência, e a Bíblia vai dizer: virá sobre você a ira de Deus. Deus está dizendo: sai desse pecado, sai dessa companhia, sai da roda dos escarnecedores, sai desse meio, não passa naquele lugar, não toque naquela questão, não faça isso, não fale desse jeito, não vista dessa forma, não toque naquilo. Deus está falando, Deus é misericordioso, longânimo, vai falando, e você insistindo lá. As consequências desse pecado é a ira de Deus se acendendo, e o texto vai dizer que a ira de Deus se acendeu, e quando o povo foi lutar, irmãos, eles perderam a batalha. Verso 2: enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens a Ai e espiaram, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis todo o povo ali, porque são poucos os inimigos. Eles trouxeram o relatório dizendo assim: ó, cidade de Ai é facinho. Quem derrubou Jericó e as muralhas? Na cidade de Ai, Eduardo, é uma questão só de uma luta de uma meia hora. Manda 3 mil homens, a gente chega lá, detona todo mundo e acaba com todo mundo. Fácil. Está no papo. Esqueceram, irmãos, que vitória não se ganha somente na espada. Esqueceram que vitória, para se ganhar, tem que viver uma vida consagrada, tem que viver uma vida rendida, tem que viver uma vida aos pés do Senhor. Aí eles vão subir de lá. Aí o texto vai dizer: subiram lá 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram até a porta das pedreiras e derrotaram na descida, e o coração do povo se tornou como água. Olha que interessante, irmãos. Primeira consequência do pecado: a ira de Deus se acende. Segunda consequência do pecado: faz você um derrotado. O povo achou que era fácil, o povo achou que estava tudo dominado. Nós vamos lá, rapidinho, detona Ai, e a gente vai avançar, a gente vai continuar possuindo as terras que Deus preparou. Quando eles vão lutar, sabe o que acontece? Eles fogem, e a derrota foi grande naquele dia. Todas as vezes que o povo de Israel saiu sem a presença de Deus e debaixo do pecado, eles perderam batalhas. Vai vivendo uma vida de qualquer jeito, o pecado ele faz você um derrotado. Derrota você nas finanças, derrota você no relacionamento com a esposa, derrota você dentro de casa, derrota você no trabalho. O pecado faz do povo de Deus derrota. Por isso que nós não devemos negociar com o pecado. O texto vai dizer que o coração do povo se torna como água. Quando eles olham aquela questão, todo mundo desfalece. Todo mundo assim olhou: não é possível. Mas ali atrás Deus não abriu o Jordão, mas ali atrás Deus não derrubou as muralhas. Por que agora a gente perdeu? Por causa do pecado. O pecado tem derrotado. Se você, irmãos, muitas das vezes não negociar com o pecado, eu tenho certeza que todas as circunstâncias você será vitorioso. Não é pela sua força, mas o Deus que vai na sua frente.
no Deus que dá graça, no Deus que dá vitória. Irmãos, o pecado traz derrota para a igreja, sabia? O pecado traz derrota para a igreja. Estudando esse texto, era interessante ver a maneira de Deus trabalhar. Por que não puniu só um? Por que todos foram punidos? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha que interessante. O texto vai dizer, irmãos, que Acã pecou. E quando Israel vai lutar, o texto vai dizer, irmãos, que o povo perde a batalha. E quando a gente vai estudar isso, a gente aprende que o pecado de um é o pecado de todos. O pecado de um na igreja é o pecado de todos na igreja. Pastor, mas muito forte isso. É porque nós somos um corpo. E nós estamos ligados por causa de Jesus Cristo. Se você vê alguém no pecado, é a sua função ir lá tirar ele do pecado. Porque o pecado destrói o corpo. O pecado derrota a igreja. Agora não vou nem falar, o pecado destrói famílias. Irmãos, vai vivendo de qualquer jeito. A legalidade que você está dando para Satanás tocar num filho, em alguém. Vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, falando de qualquer jeito. Legalidades abertas, portas abertas. O pecado traz derrota. O pecado de um é o pecado de todos. Não existe um pecado particular. Se você é da igreja e você está em pecado, você está enfraquecendo o corpo de Cristo. Você faz com que o corpo de Cristo canse pelos seus pecados. Aí o texto vai dizer a partir do verso 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomaram, nos contentáramos como ficáramos além do Jordão. Irmãos, sabe o que Josué está fazendo aqui agora com Deus? Deus, era melhor a gente ter ficado lá atrás. Era melhor a gente nem ter passado o Jordão. Josué está arrependido, irmão, de ter visto o Jordão abrir. Josué está olhando para Deus e falando assim: Deus, era melhor a gente ter ficado lá atrás. Sabe por quê? Porque a gente chegou aqui agora e a gente foi derrotado. Irmãos, sabe o que o pecado gera? Terceira consequência do pecado: desânimo. Josué agora está querendo voltar para trás, irmãos. Você vê alguém desanimado na fé, desanimado de cultuar, desanimado de ir na igreja, desanimado de orar, 90% das vezes não é desânimo natural, é pecado. Vai por mim. Tem um negocinho lá no fundinho da alma da pessoa que não foi tratado. Tem um resquíciozinho, um negocinho lá no fundinho da alma. Está com desânimo danado. Ah, porque me feri. Irmãos, nós falamos hoje de Paulo na escola dominical. Nada foi suficiente para parar Paulo. Se Paulo tivesse em pecado, primeira chicotada, ele tinha ido embora. E eu sofrer para Jesus, vou nada. Aí eles falam para Jerusalém assim: ó, eles estão querendo te matar em Jerusalém, hein? Aí fala assim: é para lá que eu vou. Importa-me é sofrer pelo Senhor, pela causa do Evangelho. Sabe o que eu aprendo, irmãos? O pecado gera desânimo. Tem questões em sua vida que não foram resolvidas. Você está brincando com o pecado, está brincando ali. Davi vai dizer no Salmo 32: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Davi está dizendo no Salmo 32, irmãos, enquanto ele se calou e o pecado estava na alma dele, ele perdeu as forças. Os ossos dele, o texto vai dizer, os ossos dele envelheceram. Ele está dizendo assim, ó, pelo gemido todo dia. Ele está dizendo assim, ó, eu ando para lá e para cá e eu estou sem força, eu estou sem ânimo, eu estou sem vigor, porque o pecado está me assolando. Quarta consequência do pecado, versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e
arraigarão o nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta, porque está prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que me ordenara, pois tomara das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da bagagem puseram. Agora olha que interessante, Josué questiona a Deus, Josimar. Aí Deus fala assim, ó: por que você está desse jeito? Eu sou Deus de Israel, eu sou Deus do meu povo. Josué está tão desanimado que ele está falando assim, ó: quando os outros inimigos souberem que a gente perdeu para Ai, uma cidade insignificante e pequena, os outros inimigos vão vir com gosto de gás em cima de nós. E o que vai acontecer do seu nome, Deus? Josué está questionando Deus. E o texto vai dizer, irmãos, que Deus começa a revelar tudo para ele. Você não fica assim não, meu filho. Josué, não fica desse jeito não, porque eu vou te contar o que aconteceu. Irmãos, infelizmente, quem peca acha que nunca será achado. Quem vive uma vida de pecado acha que nunca será descoberto. Eu preciso te dizer, não há nada oculto que não será revelado. Uma hora ou outra o pecado é achado. Uma hora ou outra o pecado é colocado para fora. Pode viver a vida do seu jeito, pode viver da sua maneira, pode viver da forma que você quiser. Uma hora ou outra será exposto. Agora, irmãos, quando a gente olha o versículo 12, o texto vai dizer assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir dos seus inimigos. Os filhos de Israel não puderam resistir por causa do... Vocês estão aí, gente? Os filhos de Israel não puderam resistir por causa do pecado. Viraram as costas diante deles. Olha só o texto, irmãos. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. Fala assim comigo: já não serei convosco. Outra consequência do pecado aqui: Deus sai do meio do povo. Onde tem pecado não tem Deus. Quando tem a prática do pecado deliberado, eu volto a dizer, irmãos, pecar, todos nós pecamos, amém? Falhamos, tropeçamos. Mas quando se tem a prática deliberada do pecado, sabendo do pecado, negociando princípios, abrindo mão de princípios, irmãos, por isso que existem igrejas falidas, sem a presença. Não tem vida mais, não tem unção mais, não tem poder mais, não tem almas mais, não tem vidas mais. Sabe por quê? Negociando princípios. Liderança trocando o propósito de caminhar com Deus, de ser chamada a tribo do Senhor, Levi, uma tribo separada para querer herança da terra. Deus sai do meio do povo. Por isso que Davi no Salmo 51 ele vai orar: Deus, o Senhor pode me tirar o reino, o Senhor pode me tirar o prestígio, o Senhor pode me tirar a coroa, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. O que eu mais preciso, o que a igreja precisa, o que você precisa, o que nós precisamos é de Deus no nosso meio. É Ele que nos alegra, é Ele que nos revigora, é Ele que traz vida, é Ele que te restaura. Talvez você entrou aqui nessa noite abatido, prostrado, sem força. Eu quero profetizar na sua vida: Deus pode vir trazer vida sobre você. Aleluia! Irmãos, o grande problema do pecado é que nós acostumamos com ele. A gente peca hoje e não fez tanta diferença, e a gente acostuma naquilo. Quer ver um exemplo? Vida financeira toda bagunçada. Sujeito a uma vida financeira toda bagunçada, não glorifica a Deus, não dá dízimo, não faz nada. Tudo errado, tudo torto. Acostuma com aquilo. Aí eu volto na palavra da oferta dizendo: como Deus será o edificador do seu lar desse jeito, nessa bagunça? A gente acostuma com o pecado. É um palavrão aqui, uma fofoquinha aqui, uma conversa fiada ali, e a gente acostuma porque não fez tanta diferença na minha vida. A gente acostuma com a imoralidade do dia a dia. É um vídeo aqui, é uma roupa ali, é uma pessoa ali, e passa todos os dias por nós, e a gente vai acostumando.
É coisa do nosso coração que ninguém tem ciência. Coisa que passa na sua alma, coisa que passa no seu coração. Aquela vaidade lá no fundo, aquela coisa lá no recôndito da sua alma, que você para nós é o melhor crente do mundo, mas só Deus sabe o que passa no seu coração. E às vezes a gente botava medo nos jovens, quando a gente pastoreava os jovens, a gente falava assim: seu pecado vai ser passado no telão. A gente botava uma pilha nos jovens, ó, naquele grande dia vai ser tudo exposto. O pastor não faz isso não, meu Deus do céu. Imagina, irmãos, passar na TV IBR o que passa na mente dos irmãos. Mas eu vou dizer, ainda que não escandalize, é pecado para Deus. Deus não negocia. Deus não aceita. Irmãos, pecado é tudo aquilo que está na Escritura, que Deus está colocando princípios, estabelecendo, dizendo para vocês: filhos, ande nesse caminho, caminhe dessa forma. Irmãos, quantos lares as esposas querem tomar a frente? Está em pecado. Quantas famílias desestruturadas, filho fazendo o que quer, tudo errado. Não, siga o padrão estabelecido de Deus nas Escrituras. Volte o seu olhar para a Escritura, irmão, não tem erro. Quer ter sucesso? Palavra de Deus. Aí o texto vai dizer: o pecado, Deus está dizendo, eu vou sair do meio do povo. Mas olha o versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Sabe qual que é o convite de Deus aqui, Mauri? Deus está falando assim, ó: agora é necessário santificação. Passa a noite examinando a vida de vocês. Passa a noite meditando e consagrando a vida de vocês, porque chegou o momento de Deus colocar para fora o pecado. Irmãos, o pecado só vai sair do meio da igreja se houver santidade. Você lembra de Barnabé? Ele vem e entrega um campo. Depois Ananias e Safira vai e quer entregar pela metade a oferta deles. A oferta deles não foi aceita por quê, irmãos? Porque o nível estava lá em cima. Barnabé tinha entregado tudo. Irmãos, guarda isso no seu coração: o ímpio não permanece na congregação do justo. Aonde tem santidade, pecado não reina. Aonde tem vida com Deus, o pecado não tem espaço. Aonde tem vida devota, aonde tem vida consagrada, aonde tem vida rendida, aonde tem vida de obediência a Deus, o pecado não tem espaço. Você quer acabar com o problema do pecado? Começa a consagrar, começa a jejuar, começa a ir para Deus, começa a voltar o seu coração a Deus. Irmãos, infelizmente eu preciso dizer isso aqui: a igreja não tem orado mais, a igreja não tem ido para Deus mais. Santificar o povo é se voltar para Deus. Chorai os ministros do Senhor e os sacerdotes. Nós precisamos ir para Deus, voltar o nosso coração para Deus, dizendo: Deus, onde nós estamos te ofendendo, aonde nós estamos te entristecendo, qual a área da minha vida que eu não tenho examinado perfeitamente, que eu tenho te entristecido. A gente precisa ir para Deus, irmãos, porque viver uma vida santa é maravilhoso. Viver uma vida de liberdade é maravilhoso. Viver uma vida sem condenação na mente é maravilhoso. Os jovens que não caíram e casaram em santidade, quando chega no casamento, falam assim: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, o dia que eu dei um beijo na Natália em casa.
Você olha para trás e vai dizer assim: valeu a pena, Senhor, eu renunciar. Valeu a pena, Senhor, eu abrir mão. Valeu a pena, Senhor, eu viver uma vida de consagração. Valeu a pena, Senhor, eu consagrar a minha vida para adorar o Senhor. Irmãos, santifique o povo. O convite é santidade. O convite de Deus para o seu coração é: santifique. Me ajuda a pregar, fala para 2 ou 3. Você precisa ser santo, irmão. Fala com ele aí. O grande problema é que o pecado, ele não nos deixa resistir, porque o texto está dizendo: dos vossos inimigos não podereis resistir. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: enquanto tiver pecado, a derrota vai continuar. O inimigo vai sempre prevalecer. Irmão, está na hora de consagrar. Está na hora de santificar. Está na hora de botar esse pecado debaixo do seu pé e pisar nele. Está na hora de você falar assim: o pecado não vai me dominar mais. Olha que interessante. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Deus falou assim para Adão: Adão, domine sobre tudo. Sim ou não? Deus chamou Adão para dominar sobre tudo. Com a entrada do pecado, o homem passou a ser dominado. Olha que interessante. Deus disse assim, ó: domine sobre os peixes, sobre os répteis, sobre as árvores, sobre tudo que se há embaixo no céu. Aí o que aconteceu? O pecado entrou. Uma planta domina o homem. A folha da coca é feita lá com um monte de produto. A pessoa cheira e fica o resto da vida dominada por aquilo. Uma planta, a cana, moeu, deixou lá, fermentou, virou a cachaça. O homem dominado. Sabe por quê, irmãos? Com o pecado, os valores foram invertidos. Mas, irmãos, quando Jesus entra na vida de alguém, Ele está dizendo assim, ó: nada mais vai te dominar. Nada mais terá domínio sobre a sua vida. Aleluia! Porque agora o Senhor é sobre a sua vida. Agora é interessante, ele vai dizer assim, ó: coloca todo mundo, santificar. Não vou ler os textos, senão nós vamos estender demais. O texto diz assim, ó: chama todo mundo, porque eu já descobri. Josué sabia. Deus já tinha revelado para Josué. Põe as famílias de frente. Olha que doideira, irmãos. Tem pecado no meio do povo. Tem coisa escondida. Está lá debaixo da bagagem. Josué já sabia de tudo que tinha acontecido. Agora pensa, coloca as 12 tribos. Colocou. Pensa só a cara de Acã. Coloca todo mundo. Foi, separou. Caiu por sorte na tribo. Família de Acã. Depois, o pai. Depois, o tio. Isso aqui eu estou conjecturando. Vem no avô, vem no pai, vem todo mundo. Pensa só, por que o danado do Acã está calado, irmão? Primeiro apresenta as tribos, acha a tribo do cara, passa as famílias da tribo todinha, acha a família dele. Aí, assim, agora pega a família dos Zabdi e vai pegar o homem. Tenha um pecado na família desse homem. E por que ele está calado até agora? Duas coisas aqui são necessárias. Irmãos, quando começou a tirar a sorte, certamente Acã está falando assim: eles não vão achar eu, porque está escondido. O pecado te dá uma falsa sensação, irmãos, que você está livre. O pecado dá uma falsa sensação que eu estou de boa, estou tranquilo. Agora pensa, acha a tribo, acha a família, acha o pai, acha todo mundo. É alguém da casa do fulano. Quem é? Por que demorou tanto assim? Deus é longânimo, irmãos. Deus dá a chance do cara se voluntariar e pedir perdão. Mas ele estava tão endurecido na desobediência que ele não se voluntariou e disse assim, ó: eu pequei. Quando começar, irmão, se é eu penso assim:
Se é eu que peguei um negócio errado e estou no erro, apontou lá minha família como tribo, eu já levanto a mão na hora e falo assim, olha, eu que fiz o negócio todo. Deus dá chance, Deus oferece tempo, Deus dá tempo para a pessoa se arrepender e ela não se arrepende. Agora, irmãos, é interessante a forma que Acã vai dizer como ele pecou. Olha o versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele está dizendo assim, quando eu fui em Jericó, eu olhei aquela capa babilônica e falei, que capa linda. Eu disse hoje para o Felipe, ele estava lá em casa procurando um pedaço de pau. Eu falei assim, o que você está caçando, Felipe? Um pedaço de pau, para quê? Para pegar uma cartinha no portão de um vizinho, puxar com... Eu falei assim, você não pode fazer isso não, a casa não é sua. Eu falei assim, não tem ninguém morando lá não, então você pode. Foi lá, irmão, pegou um pedaço de vassoura, puxou. Quando falou, ele achou que era cartinha premiada. Sabe o que era? Imã de geladeira. Mas o ensinamento, irmãos, eu não deixei de dar para ele, que ele não pode mexer naquilo que não é dele. Coisa simples, porque o pecado ele vem através do nosso olhar. Olhou a capa babilônica. Davi está lá de boa, tomando banho, ele no terraço e a mulher se banhando lá embaixo. Ele olhou para aquela mulher e falou assim, quem é aquela mulher? É a mulher do Urias que está lá na guerra. Manda ela vir aqui que eu preciso bater um papo com ela. Começa nos olhos. Quantos pecados na nossa vida tem começado daquilo que você está olhando que não é de Deus? Enquanto a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se você dedicar os seus olhos para Deus, olhando para a sua palavra, todo o seu corpo será iluminado para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Acã, como Eva pecou, como Davi pecou, vai cair, porque ele olha para aquilo que não é para olhar e cobiça. Porque todo pecado começa naquilo que você está vendo. Aí, a última consequência do pecado, o versículo 25 é o mais triste. Acã teve que pagar pelo seu pecado. Olha comigo. Versículo 25. Disse Josué, porque nos conturbaste, o Senhor te conturbará. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. A maior consequência do pecado é mostrado na vida de Acã. A morte chega, porque quando o pecado vem, ele traz consigo a morte. Irmãos, Acã morreu apedrejado, porque tocou naquilo que não era para tocar, mexeu naquilo que não era para mexer, fez o que não era para fazer. Com Deus, nós não podemos brincar. Irmãos, eu relutei para pregar isso hoje. Você podia estar dando muito glória aqui. Mas eu também preciso te confessar que há perdão para o seu coração. Eu também preciso te dizer, irmãos, o que 1 João capítulo 2, no versículo 1 vai dizer: filhinhos, tenho-vos dito isso
para que não pequeis. Se todavia algum de vós tiver pecado, vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado tem consequências graves. O pecado desanima, o pecado mata, o pecado traz consigo a morte. Mas quando Jesus chega, Ele também traz a vida. Mas quando Jesus chega, Ele também traz o perdão. Eu sinto a graça dEle aqui nesse lugar. Ele está junto ao Pai, advogando as suas guerras, as suas causas. Se você tem pecado diante de Deus, você tem um advogado. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu para ser o seu mediador. Ele pode promover o pedido de perdão a Deus por sua vida nessa noite. Pastor, eu estou preso. Eu estou como Acã, eu estou fazendo a minha família ser derrotada, eu estou fazendo a igreja ser derrotada, mas nessa noite chegou aqui um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, trazendo consigo perdão, trazendo consigo a bênção de Deus sobre a sua vida. Se todavia alguém de vós pecar, você tem um advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus está disponível para você. Enquanto você tem fôlego, você pode ir até Deus, porque tem perdão para você, tem reconciliação para você. E quando a Bíblia diz, irmãos, que o nosso pecado, ele nos separa de Deus, ele está dizendo assim, é só para aquele que ainda não teve fé. Porque quando você passa a ter fé em Jesus Cristo, você é conectado novamente. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia! Talvez você chegou aqui hoje e esse apelo também é difícil. Fica ligado aí no mistério que nós vamos orar. Talvez você chegou aqui hoje debaixo do domínio do pecado. Talvez você tenha percebido na sua vida situações que têm feito você estar preso. E o pecado tem causado em você muitas consequências. E talvez o que eu citei aqui, algumas delas. Mas você precisa ir até Jesus Cristo justo, que é o seu advogado. Ele está aqui nessa noite para te perdoar. Ele tem perdão para você. É um presente do céu para a sua vida. E se você está lutando contra o pecado, eu quero orar com você e por você. Vem no altar de Deus, porque tem perdão para a sua alma. Tenha coragem de vir até o altar de Deus, porque tem reconciliação, misericórdia de Deus para alcançar a sua vida. Pastor, se eu for lá, o que eles vão pensar de mim? Não importa o que eles vão pensar. O importa é que você vai sair daqui justificado, perdoado por Deus. Isso aí ninguém paga. Se tem alguém, irmão, sai do seu lugar e eu quero orar por você. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Não entendo. Sem tua graça, que seria de nós sem a graça de Deus? Eu não entendo o meu próprio agir. Ele está aqui nessa noite. Eu estou vendo Jesus Cristo advogando causa. E sem tua graça, depois o bem e o mal que eu não quero, esse sim.
Jesus Cristo justo está nessa noite sobre nós. Já foi vendido como escravo. Oh, aleluia! Pois eu sei que no tocante, você pode cantar isso nessa noite. Tu és o meu. Cante. Ei, eu quero ser a sua casa. Seus olhos, e eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e pedimos ao Senhor em nome de Jesus, se tem alguém que está ainda preso no pecado, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que aquele que pode fazer o bem, não faz, esse peca contra o Senhor. Pedimos perdão por muitas vezes poder fazer o bem e não estamos fazendo. Pedimos perdão por muitas das vezes entristecer o teu coração, as nossas vaidades, nosso eu, nosso achismo, nosso olhar impuro, nossos pensamentos malignos, aquilo que te entristece, ó Espírito Santo. O pecado muitas das vezes tem sido a causa maior da nossa derrota como cristãos. Estamos sem força, sem vida. Mas não, Senhor, que a nossa consequência não seja como a de Acã, a morte, mas que possamos receber do Senhor vida, Pai. Libera a vida nessa noite, porque Tu és o justo, Tu és o nosso advogado, Tu és o bom pastor da nossa alma. Tu és aquele que larga as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. O amor pródigo de Deus é aquele que vai atrás do perdido. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Você pode receber perdão nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor está nessa casa, meu Pai, aleluia. Levante as suas mãos aos céus e se renda aí por algum minuto. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aquele que intercede com gemidos inexprimíveis está nesse lugar. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia. Exalte o nome dele, ele está aqui. Oh, exalte o nome dele, cantando Abba Pai. Aleluia. Pai, levante as mãos, meu Pai, meu papai, Abba Pai. Levante as mãos, ele está tocando pessoas, cante. Pai, Pai, ele está passeando nessa casa. Chame por ele, Pai.
espiritual, Deus abraçar pessoas e tirar você de condenações, de julgamento, daquilo que lançaram sobre a sua mente. O Senhor te abraça nessa noite. Você pode, em nome de Jesus, ser usado por Deus aí nessa noite e dar um abraço em alguém do seu lado e dizer assim: o seu Pai te abraça nessa noite. Aleluia, o seu Pai te abraça nessa noite. O seu Pai te abraça nessa noite. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus está aqui, irmão. Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Oh, Rei dos Reis e Senhor. Oh, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos pra te dos reis, foi teu, oh, Jesus, meu prazer é te louvar. Receba a presença de Deus nos átrios do Senhor, na casa de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: Deus abençoe.